ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala galera. E galera, que capítulo foi esse? Cheio de informação, cheio de coisa nova e com muito hype para os próximos capítulos. A gente particularmente gostou muito e tem muita coisa para comentar nesse vídeo, então sem mais delongas, vamos lá. Exatamente, cara. Ok, primeiramente vamos falar aqui da dupla Marco e Zou. Marco, inclusive, que muitos pensavam que ele fosse ajudar Kid e Law na luta contra Big Mom, já que ele teve aquele primeiro clash com ela e talvez fosse o único ali que pudesse rivalizar. Mas aqui a gente vê acontecendo justamente o oposto. Ele vai voando em outra direção junto com o Zou, mas pra onde eles estão indo? E a ideia de ir pra outra direção vem justamente do Zou. Ele parece ter uma ideia do que eles vão fazer. E Marco só o está levando para fora do palco, que por coincidência todo mundo está indo pro palco principal, porque a gente sabe que o castelo tá pegando fogo. Isso devido ao Yonkai criado pelo Kanjuro, que no caso o Yonkai tanto mencionado aqui nesse capítulo é uma figura sobrenatural do folclore japonês, que incomoda muito o Zou. Então dá até pra deduzir que eles estão indo em direção a esse Yonkai. Mas uma pergunta bem interessante aqui, será que o Zou, a ideia do Zou é relacionado talvez à fruta do Marco, as chamas azuis conseguirem anular esse ser? Fica a pergunta aí. E seguindo o enredo, acontecem os detalhes mais bacanas do capítulo. O Oda junta 4 tramas de maneira sensacional, que é a trama do Yokai com o Yamato, Robin e Brook escapando da CP0, Drake e Apu, e agora o problema da Yamato com o Fuga. Elas acontecem todas ao mesmo tempo, mas vamos tentar separar aqui cada detalhe porque foi sensacional essa parte. Foi muito inteligente e até um pouco engraçado fazer com que a CP0 fosse impedida de chegar a Robin por causa do Yokai que caiu bem atrás deles. E com isso, a Apu acabou se aproveitando para tirar foto da CP0 e depois vender pro Morgans. Eu não gosto desse maluco, mas vamos combinar que ele é inteligente. Inclusive, o Apu pode ser o responsável por dizer a Morgans o que aconteceu em Onigashima e até alterar alguns detalhes da história para a manchete ficar mais atraente. E nesse momento o Apu recebe um ataque muito poderoso do membro da CP0 que não fala literalmente o nome do ataque, mas é claro que é um Shigan. E vendo isso eu pensei, cara, não é possível, agora o Apu já era. Só que mais uma vez, o desgraçado levanta. Se eu pudesse, eu ia no Japão, agora mesmo eu ia na casa do Oda, eu pegava na mão dele bem forte e falava assim, Oda, por favor, mata o Apu, eu não aguento mais. E nessa mesma cena, Drake mostra que apesar de ser aliado da marinha, aparentemente não vai muito com a cara dos representantes do governo mundial. E o Apu simplesmente encerra o papo com uma explosão. E sinceramente, eu quero entender a resistência desse cara que pra mim parece ser maior do que a do Kaido. Ele já recebeu um ataque do Zoro, foi mordido pelo próprio Drake, recebeu o ataque do Kid e agora um Shigan e o maluco continua de pé. O cara é uma das criaturas mais fortes de Onigashima brincando. E com isso, Drake e Apu acabam se juntando para lutar contra os membros da CP0. Ou seja, eles vão acabar não seguindo mais a Robin e o Brook. Mas é muito bom lembrar que um dos membros ainda tá assumido e pode ser a brecha para a luta do Brook, que ainda não teve destaque em Onigashima. E cara, olha só que interessante, 2 membros da CP0 estão aí, e como você falou, tem um que não tá aí, que inclusive faz parte do clã dos Braços Longos. E o Brook, nos 2 anos que eles estavam separados, ele teve contato com pessoas do clã do Braço Longo. Então talvez isso seja sim uma dica do Oda. E sobre essa conexão entre tramas, quando Oda conectou a trama do Yonkai nesse cenário, aumentou a urgência de Yamato a chegar no galpão, já que não vai demorar muito pro Yonkai chegar lá e explodir Onigashima inteira. E com isso ela pede ajuda do gigante Fuga, que inclusive dá até pra pensar o fato do Fuga ser tão apegado em Yamato. Mas até então fazer amizade com o gigante é até normal, então o gigante ser um samurai, por exemplo, não é um motivo pra ele ser amigo do Yamato. Ele é amigo da Yamato porque ela é uma pessoa boa, mas esse pensamento não deixa de ser interessante. E então fora do domo a gente vê que Momo ainda tá tentando criar nuvens pra segurar o Onigashima, mas lá em cima a gente vê o King. E galera, o que foi isso? O King simplesmente estica a sua cabeça ao ponto que quando ele solta o bico, vai até o chão. Ou seja, esticou muito, porque ele tava bem longe do Zoro. E o Zoro acaba até comparando o ataque com raio laser. E cara, vamos lá, a princípio, isso aqui foi muito bizarro. A gente já trouxe algumas teorias aqui no canal falando sobre a possibilidade do Luffy ser parte Lunari ou parte Shandoriano. E se a gente forçasse um pouquinho a barra, dava até pra imaginar que os Lunari têm essa própria propriedade de borracha e pode ter a ver até com a própria fruta do Luffy e o próprio Luffy, mas seria viajar demais, então eu acho que o Oda só criou essa cena realmente pra ser uma característica dos dinossauros, até porque nas lutas passadas a gente viu o Frank versus Sasaki, cara, simplesmente rodou a cabeça dele em forma de dinossauro como um helicóptero. A gente viu o Queen que virou praticamente uma serpente e agora o King fazendo isso. E cara, sinceramente, essa cena foi hilária. Eu morri de rir quando eu vi isso. E é muito louco imaginar que um personagem tão sisudo, tão sério, tem esse tipo de ataque tão ridículo. Isso pra mim deixa o personagem até mais legal. Isso também faz parte muito da criatividade do Oda. Ele olhou pros personagens e falou assim, eu vou desenhar o que der na minha telha e é isso aí.
Mas ainda assim a luta tá sendo muito legal entre os dois. Eu acho que a conclusão dessa batalha com certeza vai ser uma das melhores de Onigashima. Eu tô muito hypado pra ver o final dela e pra ver como o Zoro vai se desenvolver nessa batalha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque é esse questionamento que o próprio capítulo se faz. Até porque quando o Zoro tá lutando com o King dessa forma, com ele nos céus, ele percebe que se ele continuar assim só vai gastar energia e vai acabar perdendo. E ele começa a fazer algumas perguntas pro King. E é muito interessante pensar o quanto os soldados do Kaido simplesmente respondem as perguntas de seus inimigos. Lembrando até do Hawkins daquela batalha contra o Killer. Ele pergunta pro King se o fogo nas suas costas também é coisa dos dinossauros, e ele responde que não. Afinal, a característica do fogo com certeza é dos próprios Lunari. E com isso, ele usa o Santoryu Tatsumaki, mesmo golpe que ele acabou usando no Kaido, e dessa vez usando o King que se defende com as suas asas. Então o Zoro começa a se questionar mais uma vez sobre o King e continua falando com ele, que os dinossauros são como dragões, lagartos grandes e com peles resistentes. E o King fala que ele não tá errado, mas ele é outro nível. E o Zoro começa a se indagar sobre o que é o King. Ele pensava que aquilo era da sua Akuma no Mi e na verdade não era, até que ele chega à conclusão de que aquilo faz parte da própria natureza do King, da sua própria raça. E ele também se questiona sobre as asas que não são de enfeite e ele nunca viu ele usando elas. E aí que o Zoro começa a se questionar de que raça ele é, se ele teria sangue de gigante, e ele fez um questionamento que sinceramente até agora eu tô sem entender. O cara tem duas asas, tem fogo nas costas e o Zoro se pergunta se o maluco é um tritão. Faz todo sentido. Até que ele finalmente se dá conta de que é uma raça que ele não conhece e que pra vencer essa luta ele tem que descobrir o que ele é. E falta muito pouco pro Zoro se tocar de que esse cara é de uma raça alada. E eu até diria que eu não entendo como o Zoro ainda não percebeu isso, mas ele se questionou se era um tritão. Então, em uma última cena do Zoro, a gente vê que ele começa a escutar o som do shamisen e a Emma começa a sugar o hack dele de novo, como foi na primeira vez quando ele ficou com o braço bem fininho. E esse paralelo é muito incrível, porque a gente no fim do capítulo descobre que é a Hiyori que tava tocando o shamisen. Essa foi a revelação do capítulo, quando ela tá num salão onde o Orochi acaba encontrando. Porque a Komurasaki, né, que a gente descobriu que era a Hiyori, gostava de tocar a canção da lua, que era a música favorita do Oden. E o nome do capítulo é a espada amada do Oden. E se essa espada carrega o antigo hack e o antigo espírito do seu portador, quando ela sentisse a vibração ou escutasse, entre aspas, a música que ele tanto amava, é claro que o hack dela vibraria. E eu acredito fortemente que uma das coisas que vai fazer o Zoro vencer a luta contra o King vai ser essa espada se tornar completamente negra. Eu gostaria muito de ver se fosse o A2 Shimonji, mas eu acho que ela ainda vai ser guardada para outro momento. O foco agora vai ser a Emma. Exatamente, o Zoro precisa de mais determinação para empunhar essa espada, já que naquele momento ele estava pensando em uma possível possibilidade de uma possível derrota, e por algum momento a determinação do Zoro enfraqueceu um pouco, e esse deve ter sido o motivo de seu braço ficar daquela forma novamente. E o Orochi aparentemente está ali por perto, em algum quarto, perto do local onde o Zoro está, já que ele também escuta o som do instrumento, e quando ele vai para outro cômodo, ele encontra ela. Finalmente a Hiyori deu as caras. E a gente até se pergunta, né, como é que Hiyori tá em Onigashima, como ela tá em perfeito estado ainda. A gente sabe que naquele capítulo onde aparece aquela sombra curando os bainhas vermelhas, possivelmente era sim a Hiyori. E agora esse fato aparentemente foi comprovado. E como diz aquela lenda do Momotaro, que tem o cachorro, o macaco e o fazão e o próprio Momotaro, faltava apenas o fazão, que no caso é a Hiyori. E esse é justamente um dos motivos que a gente até já comentou aqui no canal, dela conseguir ainda estar em perfeito estado, porque ela possivelmente tem a fruta do fazão, o que fez com que ela conseguisse ali permanecer em Onigashima. E outra coisa que é muito interessante de lembrar é que Denjiro, que protegeu ela por tanto tempo, tá meio sumido aqui de Onigashima. Faz muitos capítulos que a gente não vê ele. Será que ele tá ali escondido na sala, esperando o Orochi chegar perto da Hiyori para poder tirar a última cabeça de Orochi? É uma possibilidade, mas eu admito que seria também legal se Hiyori, a própria Hiyori, matasse o Orochi. É, cara, eu acho que seria muito incrível ver a Hiyori fazendo isso junto com o Denjiro. Seria perfeito pra mais uma conclusão de trama dos personagens, pra gente também finalmente ver o Orochi morrer. E também seria muito incrível ver a filha do Oden como uma verdadeira samurai, representando o fazão e vencendo um dos maiores inimigos do país de Wano. Não em força, mas no que ele representa pro país. Cara, eu tô muito ansioso pra ver isso. Eu quero muito ver isso e também o final da luta do Zoro versus King. Cara, vai ser insana. Eu só espero que a gente finalmente consiga chegar logo nisso pra ter a conclusão de Onigashima. E é com isso que finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, considere se inscrever aí no canal. A gente tá sempre trazendo muito conteúdo da hora de One Piece. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, @canalsupernovas, onde a gente tá postando os anúncios das lives nos fins de semana que a gente tá fazendo, e os posts de perguntas, onde vocês vão mandar as suas perguntas e a gente vai responder em vídeo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!